E as principais dificuldades para vocês criarem uma mídia autônoma, quais são? Nossa, por onde começar? Olha, aliás, eu posso compartilhar uma cena que eu presenciei. Claro. O Henrique também é fundador, né? Nosso sócio. Ele não pôde vir. Não pôde vir hoje. Eu estive com ele na sala de um grande empresário, né, que nos aproximou. Não, na verdade, eu já estava em reunião e ele fez questão que eu esperasse porque ele sabia que vocês chegariam. E ele ofereceu patrocínio. E o Henrique falou, não, nós não aceitamos, nós queremos somente que vocês divulguem. Então, é muito raro hoje uma produtora, é muito raro hoje qualquer tipo de produtor de conteúdo, né, qualquer tipo de empresário desse segmento recusar dinheiro, porque tudo é muito caro. E vocês, por princípios, não aceitam, porque vocês fazem questão dessa autonomia no que diz respeito ao conteúdo que é introduzido na plataforma do Brasil Paralelo, não é isso? Correto. Perfeito. Muito bom ter esse depoimento de eu presenciei. Porque a gente repete isso há muito tempo. É raro tiver alguém recusando dinheiro. A gente repete esse discurso há muito tempo, mas não sem motivo, porque a Brasil Paralelo, o que motivou a criação dela lá em 2016, acho que tem dois fatores muito importantes. Primeiro, a gente percebia que existia uma contaminação de narrativas, de conteúdo ideologizado, que não refletia a verdade, né? Então, para que isso pudesse ser transmitido e pudesse ser feita uma honesta busca pela verdade genuína, precisaria de independência. Então, a gente não poderia depender de dinheiro público, de um governo ou outro, ou de um empresário ou outro, ou de um patrocinador grande ou outro. Então, a gente queria, da forma mais pulverizada possível, nos financiar. Então, esse é o modelo de negócio que a gente acreditava que fazia sentido para a coisa ser independente. E depois, que de fato existisse um modelo de negócio que parasse de pé, que fosse lucrativo, que desse resultado, que pudesse atrair bons profissionais e que não ficasse dependente de uma lei de incentivo aqui, uma coisinha ali, que a gente pudesse, com consistência, acabar criando produções e com profusão, com impacto, com divulgação, com liberdade, para chegar em tanta gente, para conseguir produzir tanta coisa. Então, esses dois fatores estão meio que na gênese, assim, que foi que permitiu sair essa produção. E o mais impressionante é que está sendo cumprido. Perfeito. Não é, Ferrugem? É verdade. Não, para a gente isso é fundamental. Fico feliz com o depoimento do Henrique. Que bom que essa é a história, né? Mas você vê que ele não estava na presença de vocês. É verdade. Mas, brincadeira à parte, isso é muito importante para a gente. Porque na hora de fazer um filme, ou um documentário, ou produzir qualquer coisa, quem paga a conta pode mandar em você. Sim. Porque se tirar o dinheiro, você tem que ir para casa. Então você vai ficar ali negociando, etc. Para a gente, quem paga a nossa conta são os nossos assinantes. O público que prestigia. É o público que prestigia. E eu acho que não à toa esse é o motivo do sucesso de audiência. Lá em Israel, vocês contaram com a colaboração de muitos órgãos para vocês entrevistarem quem vocês entrevistaram. Quem fez essas conexões? Porque são 3 gaúchos. Quem são eles? Querem gravar o quê? Querem falar com quem? Por quê? Como é que foi essa aproximação? E que, pelo jeito, foi muito bem feita, porque vocês entraram onde ninguém entrou. Perfeito. A gente não é judeu, nem tinha nenhuma conexão com essa história. Sim. Mas no começo do ano nós lançamos um trabalho que a gente ficou mais de um ano fazendo, chamado História do Comunismo. Também tem disponível no YouTube. Pegamos os melhores intelectuais globais do assunto, falamos de China, Cuba, fomos para todos esses países, 10 países. Uau. Foi um trabalho imenso também. E nós publicamos esse trabalho. Alguns brasileiros que moram em Israel, são cidadãos israelenses hoje, conheceram esse trabalho e mandaram um e-mail para a gente, falando, olha, seria muito bacana que vocês pudessem contar sobre isso. A gente achou que era um pouco furado, fez uma videoconferência e eles falaram de alguns contatos que eles poderiam abrir lá se fosse do nosso interesse. Mesma história de sempre. Falamos, só se puder ser independente. Sim. Podemos ir aí filmar e falar o que quiser? Para nossa surpresa, 100%. E aí a gente teve, sim, muito acesso privilegiado. Nós fomos no Exército de Israel, tivemos imagens inéditas que nenhuma mídia brasileira teve. Inéditas. Tivemos documentação, entrevistamos generais, intelectuais, políticos, presidente do Conselho de Segurança, conseguimos conhecer muita gente. E dos dois lados. Isso só em Israel. Sim. Quando a gente voltou com esse material, a gente falou, então precisamos agora pegar gente de Gaza. Claro. E aí fizemos todo um trabalho também para conseguir acessar isso. Depois fomos para os Estados Unidos falar com o filho do fundador do Hamas. Sim, o filho do Hamas que esteve aqui, isso, que se revoltou exatamente com as ações do pai, do próprio pai, e se desvinculou e colaborou muito com Israel no combate ao terrorismo. Vocês falaram com ele? Falamos com ele, está no filme. Então a gente compôs entrevistados, informações, argumentos que a gente via na imprensa, né, ocidental,
qual é a culpa de Israel, qual é a culpa de Gaza, etc. Confundir terrorista com civilização. Claro. Tudo isso foi posto. E a gente Claro. discutia todas as madrugadas aí em cima desse assunto, né? Sim, sim. A gente ficou bastante impactado quando aconteceu o 7 de outubro. Algum tempo depois, a gente produziu um vídeo de 15, 20 minutos, fazendo só uma linha do tempo dos conflitos e tudo mais em Israel. E o vídeo, assim, em uma semana, estava com 1,5 milhão de visualizações, né? E a gente viu nas pessoas a sede de conhecimento, quão perdidas as pessoas estavam e desinformadas no final das contas, né? E a gente começou a acompanhar esse debate um pouco interessado, entendendo que ele estava, de uma certa forma, refém de muitas narrativas e muita espuma. Então, a Brasil Paralelo sempre teve um pouco dessa tentativa, né, de olhar o que está sendo, de uma certa forma, erroneamente radicalizado na sociedade e instrumentalizado para se criar narrativas e tudo mais. Exatamente. A gente viu esse tema sendo muito politizado. Exato. A gente precisa, quando apareceu a oportunidade, foi, enfim, um movimento perfeito. E, de fato, a gente falou com as pessoas lá e viu uma visão completamente diferente do que estava sendo repercutido na mídia. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso que mostra o lado nobre do Brasil Paralelo, de não abrir mão da verdade. Perfeito. Tem que ir lá, tem que ver, tem que falar com as pessoas. Não se deixar levar Isso. pelo que os outros estão falando e estão querendo importar um conflito, politizando esse conflito. Vocês foram lá e a prova maior é o documentário. Então, não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua origem, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. Assista o documentário, porque esse documentário está trazendo, de uma maneira neutra, as imagens reais e o depoimento real dos entrevistados que estão lá presentes, que são tanto do lado de Israel quanto do lado dos palestinos. O conteúdo é muito sensível, né? E esse conteúdo está desmascarando muita gente, está desmascarando muitas narrativas. E vocês não sofreram ameaças depois do lançamento do documentário de órgãos que, puxa, esse documentário está desmentindo tudo que a gente está querendo pregar para culpar os judeus. E são acusações absurdas. Olha, ameaça, caso concreto, acho uma piada não. O que às vezes acontece é um pouco disso que o Lucas falou, mas daí mais no ponto de vista de crítica de opinião, né? Algumas críticas que nos parecem ser um pouco assim de ouvido seletivo. O cara pega um ponto fora de contexto, não assistiu e tal.